Pai, Senhor, meus amados irmãos, irmão, o negócio tá sério. Jesus não falta mais nada para ele voltar, para ele chegar, porque ele não tá vindo no meio do caminho não. Ele vem de uma hora para outra, não marcou dia nem data. Eu estava no culto e o pregador antes de começar a dizer, pai, eu não tô nem sentindo meus pés. Eu digo, pronto, ele tá no céu e a gente tá na terra. Ou então tá com dormência. Pelo amor de Deus. Não, quando eu prego, eu só falta correr dentro da igreja. Aqui não é lugar de asilo, não. Rapaz, o negócio tá bagunçado mesmo. Eu imagino Paulo correndo no meio da igreja, pra lá e pra cá, feito aviãozinho, pinotando. Mas as escrituras, irmão, tem que se cumprir. E diz a Bíblia que nos últimos dias o lugar santíssimo ia ser profanado. Falta pouca coisa para acontecer. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Vai ser! Para quem esse dia glorioso? Para aquele que está aguardando. Mas para os crentes desapercebidos, aquelas 5 virgens loucas, vai ser triste. A porta vai se fechar. E esse dia vai pegar muita gente de calça curta, despreparado. 1 Coríntios capítulo 2, até o 11. Só que eu quero ler o 31 do versículo 1, que diz assim: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não é você, é nele. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, eu queria que você entendesse isso aqui. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, porque não são físicas. As coisas de Deus não é matéria. O ouvido não ouviu e não subiu. Subiu ao coração, não é desceu, não. O coração não é embaixo, não, irmão. Paulo está escrevendo errado? Não, o coração que a Bíblia fala está na mente, na cabeça. E não subir ao coração. Quando alguém mandar você botar a mão no coração, bota a mão na cabeça, tá certo? Porque esse coração aqui não tem nada dentro, não. E não subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Hoje, o modismo está empestando nas igrejas. Hoje o pregador tem que ter um fundo musical. Irmão, acaba com isso.
Quem tem que tocar no coração, na alma, a primazia é do Espírito Santo. Não se deixe se emocionar pelo fundo musical, que muitos estão usando esse método. Aí a música toca o emocional do crente e o crente fica igual um boneco na mão do pregador, ele faz dele o que quer. O crente sai da razão. Paulo diz, olha, nós vamos ter que mudar agora o versículo da Bíblia, viu? Jesus, ele disse assim, porque o meu Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas nós vamos ter que mudar esse versículo. Nós temos que mudar agora, vai ser assim. Porque o meu Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em aplauso. É. Porque estão trocando glória a Deus e aleluia pelos aplausos. Aplauda! Não, mais forte que é para Deus. Que Deus! Meu Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram, vai ter que mudar em espírito e em aplausos. O negócio vai contaminando, vai empestando, vai entrando na igreja. Sorrateiramente, daqui a pouco, toda a igreja está aplaudindo e esquecendo de adorar. E eu, irmão, não fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, com palavras lindas, com palavra que mexe com aquele que está ouvindo. Não com sublimidade de palavra nenhuma, mas na ousadia do Espírito. Paulo pregava para a igreja, para conservar a igreja sã, pura, imaculada. Essa é a missão da palavra. Não deixe que arranque os seus marcos. Não alargue a tenda para entrar qualquer coisa. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Lá na cruz, onde ele pagou um preço, alto preço, me redimiu, me resgatou. Aí eu aceitei como meu Salvador. Hoje estão dizendo aí que não, foi Jesus que me aceitou, não foi eu que aceitei Jesus, não. Foi Jesus que me aceitou. Ele não faz acepção de pessoa, então ele não tem que aceitar nada. Ele pagou o preço para que você o aceite. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas, palavras que massageiem o seu ego. As minhas palavras, elas têm endereço certo para a alma. Paulo está dizendo, eu não vim aqui para falar eloquentemente, palavras lindas, que poucos entendem. Mas a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana. O nosso Deus tem muito mais, irmãos, do que a minha teologia, do que o meu conhecimento. O nosso Deus, ele tem muito mais para dar para a sua igreja. Uma palavra de poder, de autoridade. Essa palavra resgata, restaura, renova, mas não precisa do enfeite do homem. A palavra de Deus não precisa da ajuda do fundo musical, nem de aplausos. Precisa de reverência. E o que está faltando na igreja? Reverência. Na hora da palavra vai beber água, conversa com quem está do lado. Na oração fica batendo papo. Falta reverência. De saber a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras bonitas, maravilhosas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Poder. Poder que não é meu, é dele. Mas ele usa quem ele quer. Independentemente se tem teologia, ou se tem agia, ou se tem um sapo ou geologia. Ele usa quem ele quer. Assim, se coloque na mão dele. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, na mensagem do homem, mas na mensagem que vem do céu, que faz com que o crente glorifique a Deus, sem ninguém estar pedindo, sem ninguém estar mandando. E vai piorar, irmão, porque quem deveria combater essas coisas fica calado. E omissão também é pecado. Omissão é pecado. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos? Não! Porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta
em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor, certo? Mas o Senhor teria que ser sacrificado em nosso lugar. Esses príncipes podiam até, se tivesse conhecido, não crucificado, mas alguém ia crucificar. Para este fim ele veio, para pagar o preço, para que na morte dele nós vivêssemos a vida dele, para que ele morrendo nós tivéssemos vida, porque se ele não tivesse pago o preço, nós estávamos lascados. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, não. Você não consegue ver as coisas de Deus ou com o olho humanamente. Você tem que entrar no mundo espiritual para entender a palavra de Deus, porque tem muitos que só entendem letra. Tá escrito, ele pega o necessitado lá do muturo e coloca no meio de príncipe. Não é promessa, irmão. Isso aí é o que Deus é capaz de fazer. E alguém diz, a última palavra vem de Deus. Você está enganado. Deus não tem a última palavra. Quando você coloca essa situação, que Deus tem a última palavra, você está igualando Deus a igual aos homens. Ele não tem a última palavra. Ele tem a palavra que o homem não tem. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram. Tá certo. Então quando alguém mandar você botar a mão no coração, bote a mão na cabeça. Não subiu ao coração, não é desceu. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Pois o homem natural não entende as coisas do Espírito, e tem muito pregador pregando letra. 1000 caem ao outro lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Aí vem o câncer, mata o irmão, aí vem o bandido, mata o irmão, aí vem a praga do Covid e mata milhões, e praga nenhuma chegar à tua tenda. Misericórdia, amém?